Obreiro e obreira, presta atenção o que está escrito aqui na Bíblia. Eu, com o Bispo Ronaldo, nós aqui vamos juntos meditar com você na Palavra de Deus. Esse é um momento especial da programação. E eu queria que você parasse tudo que você está fazendo. Se você estiver dirigindo, mantenha seus olhos firmes aí na estrada, prestando atenção no que a gente vai falar, porque é de suma importância para todos os obreiros. Olha o que está escrito nessa passagem. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Essa é a palavra de Deus que está escrito no Salmo 9, versículo 9. Meditamos mais uma vez, preste atenção. O Senhor será também um alto refúgio para os oprimidos, um alto refúgio em tempos de angústia. O senhor veja, Bispo Ronaldo, hoje, no mundo inteiro, o senhor sabe qual é o país exemplo de melhor distribuição de água na plantação? O país que está em primeiro lugar, que mais sabe aproveitar a água para a plantação. Inclusive, o país envia a sua tecnologia para o mundo inteiro e à sua volta, muitos sobrevivem da água desse lugar. É Israel. Israel, um país tão pequeno, lá no meio do nada, lá no deserto, esse país, ele cumpre-se nele a palavra de Deus. Veja o que Deus está prometendo aqui, que em tempos de angústia, Deus dará o livramento. Olha o trabalho glorioso do ganhador de almas, que é o obreiro. Então nós vamos falar de ganhadores de almas e nós estamos aqui falando de manter a alma dele salva. Porque também não adianta querer salvar e não ter a alma salva. Então a gente vê aí um país tão pequeno, tão minúsculo, exemplo. Por quê? Porque a palavra de Deus se cumpre. E se cumpre a palavra de Deus na vida daqueles que servem a Deus, aqueles que se voltam para Deus, aqueles que cuidam da sua salvação e passam a cuidar da salvação de outras pessoas. Eu quero que o que você tem que entender é que esse trabalho seu de ganhar almas é glorioso, Bispo Ronaldo. E quando o obreiro ele tem esse alto refúgio, ele tem a condição de transmitir isso para essas almas. Porque quando uma pessoa ela tem paz, ela não tem como transmitir outra coisa senão a paz. Se ela é forte, ela não vai transmitir fraqueza. Por isso, os obreiros, em primeira mão, eles têm que estar realmente muito bem. E as pessoas que virão por meio deles, essas pessoas já vão vir com este ensinamento, com essa direção do Espírito Santo. E esse alto refúgio é uma condição de excelência. A pessoa está passando uma luta, passando um problema, uma dificuldade, bispo, ela não vai desanimar. Ela não vai se prostrar diante dessa situação, porque Deus, quando acolhe esse refúgio, já imaginou uma pessoa refugiada num lugar seguro?
Lá fora está um inferno, mas ela se sente em paz. É o que o obreiro transmite para essas almas. Só pode transmitir isso, só pode chegar para uma pessoa que está no deserto, uma pessoa que está nas ruas, becos, quarteirões, lá na porta do hospital, aflita, só pode passar para essas pessoas se ela tiver com ela o alto refúgio. Ela apresenta o refúgio para essa pessoa também. Ela apresenta a solução daquele problema, a cura daquela dor, a cura daquela alma aflita, desesperada, porque ela encontrou primeiro para ela. Então, obreiro e obreira é importante todos os dias. Obreiro e obreira. Nós recebemos notícias de obreiros que saíram, de obreiros que abandonaram. Aí você diz assim, puxa, mas são tantos os obreiros que têm saído, mas Deus também tem substituído. Mas nós não queremos que Deus venha somente substituir. Nós queremos que Deus venha acrescentar. Por isso, você tem que fazer a sua parte, obreiro, obreira. Porque quando você se voltou para Deus e Deus te chamou para ser obreiro, Ele não falou que você seria obreiro para resolver seus problemas. Ele não falou que você seria obreiro para terminar sua caminhada de sacrifício. Não, não. Muito pelo contrário. Quando a pessoa tomou a atitude de ser um servo verdadeiro, ele já sabia que iria enfrentar. O meu filho foi batizado com o Espírito Santo esses dias. E a primeira coisa que eu falei para o meu filho que foi batizado com o Espírito Santo foi que ele deveria estar preparado para as lutas que viriam no caminho dele. Dito e certo, passou-se nem uma semana, ele já enfrentou o primeiro problema dele, a primeira dificuldade dele. Assim é com todos nós. Assim é com todos nós. Nós já sabíamos que iríamos ter um caminho de dificuldade, mas Deus, Ele promete, o Senhor será também um alto refúgio. Esse obreiro tem que saber que Deus é o alto refúgio. E bispo, o Senhor Jesus, Ele não nos deixou enganados, pelo contrário, Ele disse claramente, olha, no mundo você vai passar por aflições. Ele disse, você vai passar. Agora, tenha bom ânimo. E a pessoa, para acreditar nesse refúgio, ela tem que ter esse ânimo, porque se ela não confiar que Deus vai protegê-la, guardá-la, como é que ela vai fazer a obra de Deus e como ela vai transmitir essa vida para as pessoas que estão sofrendo? Porque na hora da dor, do sofrimento, o mal vem colocando as dúvidas para dizer que não tem jeito, para achar que não tem mais solução, mas a pessoa tem que ter essa confiança. E se ela confia em Deus, o Espírito Santo vai se revelar a ela.